Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Vamos nos assentar? Então, eu sou Emílio de Assis, moro em Curitiba, sou casado, tenho 5 filhos, 7 netos e muitos filhos do coração que ligam: paizinho, me ajuda aqui. Paizinho, me ajuda a fazer uma pregação. E os meus filhos com 30 anos de idade, às vezes ficam com um pouquinho de ciúme, tamanho o carinho que eles passam as mensagens, pedindo ajuda para organizar um roteiro. E eu fiz questão, já que eu ia falar alguma coisa, de fazer o roteiro. Eu tomei a decisão de fazer o roteiro. Eu sabia que eu ia pregar tudo direitinho, mas para mostrar para vocês como exemplo que isso também se chama dedicação, dedicar-se ao ministério. Não sou tão velho de renovação como o pessoal pensa e falam. Eu tenho apenas, vou fazer 17 anos de renovação, dia 18 de agosto de agora, próximo, fechar 17 anos. Só que assim, aparentemente eu tenho muitos anos de renovação, porque Deus teve muita pressa. Com meses eu era coordenador diocesano de ministério. Deus teve muita pressa. Com 3 anos, pouquinho mais de 3 anos, eu estava no núcleo estadual do Ministério da Pregação. Com 5, 6 anos eu estava no núcleo nacional do Ministério da Pregação. Deus teve muita pressa. Então dá a impressão que eu tenho muitos anos de renovação, porque sempre eu estava à frente. Acho que nem o Marcos, que está ali gravando, né? Acho que nem o Marcos lembra que eu tenho tão pouco tempo de renovação, porque foi muito veloz, Deus teve uma pressa muito grande com a gente. E hoje estamos de novo, como o Edson anunciou ontem, também participando do núcleo do Ministério da Pregação no estado do Paraná, com muita alegria, porque o meu coração arde por formação, e é esta área que o Edson pediu para mim trabalhar, não só hoje, e não só aqui, em todas as dioceses, o ano inteiro, e a prova está aqui, que eu tenho cobrado, né, na medida, os coordenadores diocesanos, de todas as dioceses, sobre a questão da formação. Então estamos começando uma caminhada para voltar a ser aquilo que era antes. A gente percebeu que, não vou dizer aqui que seja o caso, mas no estado tem tido uma leve queda nas formações específicas. O que é uma formação específica? É uma formação exclusiva do Ministério de Pregação. Esta é a formação específica. E para sermos ministeriado, precisamos de formar. Quem é professora? Levanta a mão. Amém, obrigado. Como é que você chegaram a ser professor? Isso? Ou seja, fazendo formação, se formando, ganhando conhecimento. E ali o que vocês tratam? Vocês tratam de pessoas, certo? E o nosso ministério trata de quê? Não. De almas. De quê? Almas. Trata de almas. O professor trabalha para que haja uma história, para que se crie uma história na vida daquela criança, na vida daquele adulto. E esta história talvez dure 100 anos, talvez ela seja lembrada depois. E ao nosso trabalho, que Deus nos chamou, a nossa missão, ela perdura por toda eternidade. Então isso requer o quê? Requer mais zelo, mais amor, mais carinho. Não é que lá não requeira,
mas nós estamos tratando da essência da pessoa, ou seja, da própria alma. Amém? Se a gente for ver assim, dá um pouquinho de medo de repente, né? Não vou mais pregar porque a coisa é muito séria. Não, pelo amor de Deus. Foi tão bom aquele exemplo de levantar a mão. Nós vamos até aqui. Deus conhece o nosso limite. Só que Ele também pode ampliar os nossos limites, os bons limites. Vai depender de cada um de nós, né? Amém? Queria dizer ainda que eu fui chamado este ano, eu e a minha esposa, para coordenar o Ministério da Família na nossa arquidiocese de Curitiba. Nós já havíamos coordenado, não foi por isso. Deus havia falado no final do ano passado que Ele tinha uma missão que era além diocese de Curitiba. E se nós assumíssemos a coordenação, nós ficaríamos bastante limitados dentro da nossa arquidiocese. Então nós rezamos na frente do Santíssimo 3 dias, das 6 da manhã à meia-noite, e o Senhor revelava que era para dizer não. Fomos confessar, conversamos com o padre depois da confissão, pedimos se podia fazer uma consulta para ele, uma pergunta, e ele, o Frei, achou que nós deveríamos ainda sem contar nada da realidade do Ministério da Pregação, que nós deveríamos ainda permanecer no ministério porque havia muita necessidade de formação. Conversamos com outro Frei Alairto. Aliás, ele foi lá em casa rezar conosco, fazer uma celebração, e ele falou: sinto no meu coração que o ministério de vocês ainda deve ser a pregação. Diante de tudo isso, fomos rezar com a nossa coordenadora do grupo de oração, Nossa Senhora da Paz, a qual eu participo todas as quinta-feiras. Este ano eu saí, se não me falha a memória, 3 quinta-feiras só. Uma que eu devo ter ido a Porto Alegre visitar a mãe, uma eu fui numa reunião na RCC, e a outra eu fui pregar na paróquia mais próxima, a segunda paróquia, com autorização da minha coordenadora. Não disse sim antes de consultá-la. Não serei renovação a partir do momento que eu deixar de participar do grupo. Serei um pregador avulso, e Deus não quer ninguém avulso. Deus não contrata. Deus não contrata você, ou eu, ou qualquer um de nós, para fazer um trabalho específico e acabou o contrato. O meu contrato eu assino todas as semanas com meu Deus, no grupo de oração. E Ele abençoa. Então prestem atenção na frequência de vocês no grupo de oração. Já foi dada uma pincelada ontem sobre isso, mas é importante que se fale de novo. Ali acontece o crescimento, ali acontece a questão da obediência, a cura, a libertação, que nós precisamos muito. Ali acontece o crescimento na humildade, porque aí você vai ter que fazer aquilo que é mandado fazer. Você tem uma coordenação, e essa coordenação é dirigida por Deus. Amém? E agora voltando para o Ministério da Pregação. Então, concluindo, aí nós dissemos não, e logo em seguida, aí a nossa coordenadora, preste atenção, então vocês ficam encarregados de falar com o Senhor, para que Ele revele qual o casal que deve assumir o Ministério da Família. Digo, louvado seja Deus, né? O Santíssimo estava lá em casa exposto. Aí voltei lá, minha esposa estava lá, conversamos com Jesus, ficamos lá o dia todo, e no final do dia, o Senhor colocava no coração: você tem que revelar para ela, porque foi ela quem pediu para vocês rezar, que eu revelasse. E o Senhor revelou o casal, sem nós sabermos o nome, nem dele e nem dela. Aí eu liguei para ela,
E ela falou: eu convidei porque eu queria eles no meu núcleo diocesano. E eles disseram não. Aí eu falei para ela: se Deus colocou eles perfeitamente a imagem dos dois para nós, na frente do Santíssimo, eles vão dizer sim. Ligue para eles e eles vão dizer sim. E ela ligou, e eles estão coordenando o Ministério da Família. Não nesse domingo que passou, no outro tinha um retiro de casal no nosso grupo de oração, e eles estavam, pregando, anunciando o reino. Amém? Com toda alegria. Então, aproveito esse testemunho para dizer que tudo que você precisar, Deus vai te revelar. Deus tem mais interesse que você faça certo, que eu faça certo, do que nós mesmos temos. Nós às vezes somos meio relapso, e Deus não é relapso. Deus é extremamente fiel. Amém? Então, tudo que você precisar que Deus revele, Ele revelará. Amém? Aliás, ontem eu falei que eu citei uma passagem bíblica e não era aquela passagem, viu? Eu citei João 6,44, mas não é, é Mateus 6,6. Todas as vossas orações, o Senhor recompensar-te-á. Amém? Não tenho medo de falar com Deus, não tenho medo de ser simples, e não tenho medo de formação. Minha esposa se arrepende assim, de forma extraordinária, porque ela, de medo de ter que pregar na frente do povo quando estava fazendo formação, ela deixou de fazer uma formação. E por isso, diz ela assim, a expressão que ela usa: por isso eu fiquei para trás. Não fique para trás. Não fique. Deus não quer que você fique. Deus quer você junto. Aliás, ontem na pregação do Anderson, né, na primeira palavra, como é que é? Ficar na minha companhia. Ficar na companhia do Senhor. Não vão questionar querer ter o Santíssimo em casa, que é uma história bem longa, viu? Por favor. O que eu estou falando aqui é bem sério. Tem toda uma questão litúrgica que tem que ser seguida, tá? Então não vão, lá aconteceu, também quero, por favor. O dia que tiver que acontecer, você não vai pedir. A gente não pediu, a gente nem imaginou, tá bom? Glória a Deus. Extraordinariamente. Glória a Deus. Até o financeiro. Quando tiver em crise financeira, lembre de que Deus fez a Salomão. Não deseje ser rico de dinheiro. Deseje outra coisa. Meu projeto era ser criador de cavalo. Já tinha comprado uma caminhonete zero, pago, zerinho, beleza, para quando aposentar, criar cavalo e abandonar minha família. O que Deus fez? Reunificou a família em 7 meses, não, um pouquinho mais de 7 meses, restaurou o casamento, restaurou o relacionamento pais e filhos, e nos deu uma visão totalmente completa. E a gente já estava pregando a palavra de Deus. Os valores mudaram. A caminhonete não tem mais importância a partir do momento que quiseram levar ela com revólveres, né? Não tem mais importância. E esse carro que a gente está aqui, a gente terminou de pagar segunda-feira. Amém? Muda os valores. Deixa Deus mudar os valores. Permita que Deus mude os valores. Para isso, amados de Deus, nós precisamos buscar formação. Eu estava falando agora da grandeza de Deus, né? Então, nós servimos um Deus extremamente grande,
incalculável, infinitamente grande. E esse Deus infinitamente grande é para ser levado por inteiro, aonde você for. Amém? Compreenderam? Um Deus infinitamente grande que te chamou para levá-lo por inteiro, não pela metade, por inteiro. E para levar por inteiro, nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos nos formar e nós precisamos de disciplina, nos disciplinar. Tem pessoas que dizem: eu não consigo andar, eu também não conseguia. Agora eu não vejo a hora de levantar para fazer minha oração. Nós rezamos, graças a Deus, hoje em torno de 1 hora junto, eu e a minha esposa, todas as manhãs, e depois tomamos o nosso café e vamos andar. Precisamos andar, precisamos cuidar do templo de Deus. Eu já passei dos 16 anos, aí fica difícil de ficar em pé muito tempo, né? Eu sou formador também do Ministério de Formação há longos anos, e a minha esposa também. E aí geralmente você fica muito tempo em pé. Precisa, e o corpo precisa, amém? Passei por um câncer, Deus não permitiu que eu parasse de trabalhar, Deus não permitiu que eu parasse de evangelizar, nem meia hora, às vezes de manhã, de tarde e à noite. A formação, ela fortalece a nossa fé. Aliás, o Papa fala em vários documentos, documento de Aparecida, fala também no Catecismo, fala na Christi Fidelis Laici e alguns outros que eu não me lembro agora, que servo sem formação não tem fé madura. A fé madura nos mantém em pé. A fé madura não deixa nos cair, porque a fé madura a gente sabe por quem a gente está e por quem a gente vai. Olha lá, ó. Lá em cima lá. A fé madura a gente sabe por que eu estou indo, por que eu sou. É diferente. A fé não madura, eu estou na pregação. A fé madura, eu sou do ministério da pregação. A fé madura, eu sou ministeriado. A fé madura me fortalece. Amém? E aí, para ser fortalecido, precisa fazer o que vocês estão fazendo hoje. Louvado seja Deus por você que decidiu vir. E louvamos a Deus para aqueles que não vieram, que um dia estarão com a mesma consciência que vocês estão saindo daqui. Amém? Amém. Quero pegar uns pontos que eu trabalhei aqui, que o Senhor colocou no meu coração. Para obras naturais, o que nós precisamos? Falamos já sobre isso. Para uma obra natural, nós precisamos de conhecimento natural. Obras naturais, conhecimento naturais. Agora, obras sobrenaturais, o conhecimento natural será o suficiente? Mas se tiver 4, 5 faculdades, doutorado, não é o suficiente. Nós precisamos de conhecimento sobrenatural, conhecimento de Deus. Por isso você vê um analfabeto praticamente. Eu conheço pregador que não sabe ler, as pessoas lerem a palavra para ele. Conheço pregador que só consegue ler a palavra de Deus e não lê mais nada. É totalmente analfabeto. Aliás, tem um aqui em Cascavel, que não é muito longe daqui, uma senhora que prega poderosamente, com curas e milagres. Conheço pessoas com vários canudos, como diz o ditado, de faculdades, e tenho dificuldade de pregar. Por quê? Porque fica alicerçado no seu conhecimento natural. Porque é natural você buscar uma faculdade, sonhar com a faculdade. Agora é sobrenatural você sonhar com o céu. Amém? Amém. Isso é sobrenatural. E Deus te chamou para o sobrenatural. Não quer dizer que o natural você não tenha que buscar. Deve, quem pode, deve, vai e busca.
Amém? Então, para o sobrenatural, nós precisamos de conhecimento sobrenatural. Não podemos Isso aqui. O que é isso aqui? Não o nome dele que você conhece. Hã? Não o nome dele. Não é um computador. Esquece o computador. É um objeto. Um objeto você pode, uma mercadoria, você pode fazer o quê? Para vender bastante? Propaganda. Certo? Deus não nos chamou para fazer propaganda. É muito sério isso. Tomar cuidado, porque quando a gente tem dificuldade de buscar a formação, quando eu falo buscar a formação, amado de Deus, não é só aqui. Não é só aqui. Eu cheguei, o Anderson está lá. Eu passei o olhar naquela mesa, vi todo aquele material e na hora assim enxerguei: esta aqui eu preciso, esta eu não tenho. E já pedi para reservar. Levei só uma para que eles comprem o resto. Daí lá eu e a minha esposa nos viramos com uma ação. Se dispor a gastar um pouquinho e estudar em casa, porque aqui é insuficiente. Quantas vezes vocês têm formação por ano? Não precisa responder. É insuficiente. Se multiplicar isso por 2 vezes, é insuficiente. Você precisa levar a fita ou CD agora e escutar. Eu sou do tempo da fita, vocês não, né? Então, escutar. Tinha assim pilhas de fita cassete lá em casa. Escutar. Pegar a apostila, reler, remoer, riscar, rabiscar, estudar a apostila, não ler. Estudar a palavra de Deus, não ler. Porque nós não vamos fazer um comercial de Deus. Quando Deus te chama numa pregação, vem um convite lá para um grupo de oração, não é para fazer uma divulgação que existe um Deus. É para levar o Deus que cura num simples toque. Romanos 10:17 diz que é pela pregação da palavra que nasce a fé. Que nasce a fé. Pela pregação da palavra. Então, amado de Deus, a tua pregação, ela pode fazer com que a fé nasça. A pregação tua pode fazer com que essa fé seja fortalecida. A tua pregação pode fazer com que essa fé se torne uma fé viva, uma fé expectante, que crê na cura, que crê no milagre, que crê no impossível. Amém? E para que esta fé exista em nós, você, pregador, precisa buscar esta fé que crê no impossível. Somente com muita formação. Estudar o catecismo. Eu não trouxe o catecismo, meu catecismo é grande. Ele já está todo detonado, sem capa. Está com as folhas assim, todas elas já quase comidas, as folhas, os cantinhos das folhas, de tanto judiar dele, né? Não jogar pelas paredes, de folhar mesmo. Estudar muito. E no catecismo, no número 2686, catecismo da Igreja Católica, 2686, diz que nós precisamos beber nas fontes autênticas. Prestem atenção, anote essa passagem. Catecismo da Igreja Católica 2686. Lá fala que a gente precisa beber nas fontes autênticas. É você, é eu. Olha aqui, levanta a tua cabeça e depois você já anota.
Quando você faz o teu prato de alimento, o vizinho vem lá oferecer para você, pôr na tua boca? O Anderson vai lá? Não. Não espere Deus vir enfiar na tua boca ou na nossa boca, ou na nossa mente. Busque com todo carinho, reze, chore nos pés de Deus, na presença de Deus, se necessário for, para que Ele ajude você a organizar o teu tempo, para que Ele ajude você a administrar. Senhor, eu não consigo, mas chore. Se for, a minha esposa chorava, ela não conseguia organizar o tempo dela de estudar, e eu cobro muito, eu cobro da minha esposa, pode ter certeza. Nós saímos em missão junto. Esse ano passado nossas missões foram praticamente 100% juntos. Formação de líderes, de coordenação em outras dioceses, de pregadores, era sempre junto. E eu cobrava dela. Ela estava dando formação ontem, eu cobrei a semana inteira, mas eu já dei essa formação, eu vou dar só uma relida, uma revisada. Digo, você tem que estudar de novo, porque Deus é um outro povo, Deus quer falar de forma diferente, precisa, porque é um povo com outra realidade, uma outra história. Hoje Deus organizou o tempo dela. Tudo que ela faz, pode aplaudir, porque tudo que ela fazia antes, ela faz agora com eficiência, e está me esperando lá para nós ir jantarmos junto. Não porque é dia dos namorados só, porque sexta-feira era dia do aniversário dela. Sexta era aniversário e hoje é dia dos namorados. Está esperando a gente para ir jantar junto, né? Não foi possível, era para almoçar sexta-feira junto, não deu. Nosso neto veio lá e não deu, né? Então, amado de Deus, quer dizer, ela tem tempo, e ainda tem tempo de sair comigo, de namorar. Não é porque eu tenho 16 anos que eu não posso namorar, né? Vocês entenderam a arte do 16, né? Se você virar assim, o que fica? 61. Não quer dizer que não tenha que namorar. Fiz 39 sessões de terapia, radioterapia, 38 ela estava comigo. Só não teve as 39 porque a primeira eu fui pego de surpresa. Então vamos começar já. Você decidiu, decidi. Então vamos começar já, agora. Como é que está a bexiga? Está assim, tá cheia? Tá. Vai lá, toma mais um copo d'água e já vai fazer. Saímos da radioterapia e rezar por pessoa que tinha câncer. Sobrava tempo, sobrava energia, sobrava força. Convicção que Deus quer estar contigo o tempo todo. Ele quer te dar os aparatos, os ferramentais necessários para que a graça aconteça. Essa certeza que você, olha aqui para mim, essa certeza que você tem que ter, viu, amado de Deus? Essa certeza, Senhor me escolheu para não fazer trabalho qualquer, não é para um trabalho qualquer, não é para um trabalho natural, é para um trabalho sobrenatural, é para que a graça de Deus aconteça, para que a manifestação de Deus aconteça. Então eu vou me dedicar, eu vou chorar aos pés do Senhor, mas Ele vai me disciplinar. Tem pessoas que lerem uma apostila riscam de várias cores, porque passaram várias vezes e não conseguem memorizar nada, guardar nada. Chore aos pés do Senhor, não tenha medo. Lembre de novo lá de Salomão, o que ele fez? Foi lá em outra cidade, gastou tempo, ele sendo rei, foi lá numa outra cidade lá pedir sabedoria para governar o povo, para dirigir o povo. Só para isso, que o conhecimento sobrenatural já é quase que o suficiente. Nós não, Deus te chamou para uma obra-prima, te concedeu uma honra que não concede a nenhum rei, nenhum presidente de república, seja ela qual for. Te concedeu uma honra que é a poucos. O Jesus mesmo garante isso. São muitos os chamados,
Repete de novo, Jesus garante isso para nós, são muitos os chamados e poucos os. Então, amado de Deus, você já está na terceira fase. Deus já te levou para a montanha, Jesus já te levou para a montanha, já orou, já te chamou lá, já esteve com Ele, já te escolheu, e agora Ele quer que você vá para o Monte Tabor, para ver os mistérios de Deus. Pensa nisso, para ver os mistérios de Deus, para sentir os mistérios. E não tem idade, viu? Não tem idade. Lá tem uma menininha lá também. Sabe Deus quantos anos você tem? 15. Não tem idade. Fui para uma diocese, não sei qual, tinha 2 irmãos, um com 17 e outro com 15, ou 16 e outro com 14 anos. 2 irmãos, um piá e uma menina. E segundo a coordenação deles, milagres aconteciam aonde eles iam, porque eles já tinham tido a graça de receber uma fé viva, uma fé que espera em Deus sem antes de acontecer, uma fé que profetiza antes de acontecer. Deus não escolhe a idade. Deus não escolhe por idade. Deus não escolhe por beleza. Deus vê a tua fidelidade e a tua retidão de coração. E a retidão de coração nos leva a sonhar em conhecer o nosso ministério de forma extraordinária. E a Renovação Carismática Católica tem, segundo a PUC de Curitiba, o melhor material para se dar curso de teologia e outras matérias. E nós estamos deixando do lado. Eu vejo às vezes tem pessoas que vai lá, compra, não aqui, né? Vai lá, compra 3, 4, 5 docinhos num final de semana, já dá uma apostila, e você sai magrinho. Não sou contra, eu já fui comprar docinho ali, viu? Por isso que eu estou assim, não estou que nem o Anderson, né? Amém? Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero dar um testemunho para fortalecer a fé. Fomos na casa de uma menina chamada Marina, que mora atrás da igreja onde temos o grupo de oração. Ela estava diagnosticada de câncer e Deus deu para nós a palavra. Ao abrir a palavra, eu falei para ela: nós vamos pegar uma palavra de Deus para nós rezar um pouco com Deus. E eu abri a palavra onde que está ali Jesus respondendo: esta doença não é para a morte, e sim para glorificar, para a glória de Deus. Ele falava para a irmã de Lázaro. E a menina tomou posse. Eu acho que eu citei onde. A menina tomou posse daquela palavra. Eu vou tomar posse dessa palavra. Diz ela que essa doença não seja para a minha morte, mas que seja para glorificar a Deus. E cada passo que Deus permitia dela se sentir melhor, ela ia no grupo, mesmo desmantelada, né? Porque ela tinha que fazer radioterapia, químio, tomava todo tipo de remédio, etc. Ela chegava lá e dava o testemunho. E ela dizia: um dia eu vou vir dizer para vocês que eu estou curada. Amém?
nós precisamos assumir a palavra de Deus. Quando Deus revela a palavra para pregar, assumir a palavra de Deus. E se para nós assumir a palavra de Deus, nós precisamos ter convicção que Deus quer. E a convicção nós recebemos a partir da formação. Eu já falei antes, eu vou repetir muitas vezes. Então é decisão tua. O Edson falou ontem que em Curitiba eles me chamam de professor. Eu nunca dei, eu dei aula lá quando eu tinha meus, acho que 18 anos por aí. Um ano só. Então assim, mas por que eles me chamam? Porque eu sempre, Deus teve muita pressa, como eu falei antes. Ele me deu a graça de me apaixonar pela formação. E se vocês forem lá em casa, tem uma estante na sala de oração. Um dia a minha prima ali vai lá. Esqueci o nome agora, filho. Apagou. Alessandra, esposa do Jandir. Um dia a Alessandra vai lá e ela vai vê-la. Tem uma sala que antes era uma outra sala, agora é uma sala de oração, e só de oração. Ou para fazer as pregações, para fazer o roteiro. Amém? Então, é só para isso. Se você for lá, você vai ver, tem a apostila embaixo da estante, tem a apostila no meio da estante, e depois está cheio de livros, todos formativos. Como que eu vivo? Talvez ele seja rico. Não, eu vivo de uma aposentadoria, a minha esposa também. De 2003 para cá nós tomamos essa decisão. Fechamos uma loja com mais de 100 mil de prejuízo. Vendemos a caminhonete para pagar as dívidas. Lembra da caminhonete que eu falei antes? Para ficar livre. Você precisa proporcionar a tua liberdade junto com Deus. Amém? Você precisa proporcionar a tua liberdade junto com Deus. Junto com Deus. E às vezes uma namorada ou um namorado, mas a pessoa chegou assim, Emílio, mas e se eu abandonar ele, se perder? Filha, você não é Deus. Reze por ele. Gaste esse tempo que você sai com ele, tentando por aí, e ele te enganando mesmo assim nas esquinas, dando as fugidinhas para usar, olha o CD no chão, para usar isso ou usar aquilo. Vai rezar, vai na frente do Santíssimo, que ele vai sair mais rápido da droga. Não estou dizendo que não pode namorar, eu acabei de falar antes que nós casados precisamos. Pregadoras, palavras pregadoras, e que serve para os pregadores, continue sendo esposa, em todos os níveis. Seja companheiro, companheira, seja amigo, seja amiga, não esqueça disso. Amém? E também pode namorar, quem precisa namorar, que sente a vocação de casar, namore. Se não quiser ser padre, não tem problema, né? Deus vai ficar feliz também. Amém? Beber nas fontes autênticas. Bíblia, sagrada tradição, doutrina da igreja. A renovação tem material sobre doutrina da igreja, sobre santidade. Tem Bíblia, sempre oferecendo Bíblia para vender em todas as livrarias católicas, em todos os eventos da renovação. Salvo aqui às vezes não dá, porque daí fica um preço muito alto, mas você consegue beber nas fontes. Quais fontes principais? Bíblia, sagrada tradição, doutrina. Fontes autênticas. Todo o material da renovação carismática católica é chancelada pela igreja. Nenhuma apostila é feita sem passar pela igreja, ou seja, um bispo,
ou um doutor, um padre, doutor em religião, em ciência religiosa, passa por um teólogo, quer dizer, não é o tripé da igreja, mas é o que leva a nós ter conhecimento sobre o ministério, conhecimento específico sobre o ministério, nos ajuda, é resumido, amém? Só uma pergunta: quem já fez roteirização aqui? Formação de roteirização, formar roteiro, escrever o roteiro. Levanta a mão e mantenha a mão erguida. Pouca gente. Anderson, primeira formação, roteirização, aprender a fazer um roteiro com início, meio e fim. Já vocês que estão anotando, já anota aí, minha pregação tem que ter início, meio e fim. Isso se busca na formação. Na formação tem apostilas, várias apostilas que tem da renovação, que tem do ministério da pregação, que tem essa parte, tem esse conteúdo, roteiro de formação, de pregação, um roteiro que tem um início, que seja harmonioso com o meio, com o desenvolvimento e com a conclusão, amém? Então, qual que é o tripé das fontes principais, das fontes autênticas? Me ajude? Bíblia Sagrada, o que mais? Sagrada tradição e doutrina, amém? Como é triste ver um pregador da renovação diante de um protestante levando uma surra sobre a Virgem Maria, e o pior que é uma surra de mentira. A verdade está contigo, embora você não saiba expor, mas a verdade está com aquilo que a Igreja Católica assina embaixo, amém? É triste. Tem curso de Mariologia, tem material de Mariologia. Ah, mas você não sabe quanto tem que trabalhar lá no quintal, lá na roça. Você não sabe que nós plantamos fumo, plantamos o que aqui é soja, o milho, que mais que planta aqui? Feijão. Tem um baita de um chiqueirão de porco lá também, um galinheiro. Você não sabe quanto tem que trabalhar. Proporcione para Deus, para que Deus te forme, amém? Proporcione. Fui visitar meu tio lá no Rio Grande do Sul, o irmão mais novo da minha mãe, e o filho mais velho dele não havia saído de casa. Os outros mais novos tinham ido para a cidade, cada um tinha seu carro, tinha sua moto, tinha sua casa, tinha sua faculdade, e ele lá na roça só tinha uma motinho velha, toda arrebentada, trabalhando, como dizer ele, como burro, nem sequer tinha uma namorada. Falei para o tio, até onde o senhor pensa ir aqui? Eu só sei fazer isso. Quantos amigos seus perderam seus filhos pendurados nas árvores por depressão? Vários. O senhor está esperando o seu filho mais velho fazer isso também? Libere ele, o senhor já está rico, não precisa mais nem trabalhar. Libere ele, uma obediência extraordinária. Se nós tivéssemos essa obediência com Deus. Hoje ele tem faculdade, tem filho, é realizado, felicíssimo, casado, amém? Foi rapidíssimo. O projeto de Deus para ele não era na roça, não se sentia realizado. Mas como é que eu vou fazer com tudo isso? Tio, fica com uma parte só, desiste do resto, não precisa tanto. Faça o que é necessário e não o impossível. Tomou a decisão, está feliz, se aposentou agora está na cidade também, gostou de ver os filhos bem realizado, feliz lá na cidade, foi para a cidade.
Proporcione para Deus a graça acontecer no teu ministério e na tua vida. É você que tem que tomar a decisão. Você que tem que proporcionar o espaço e a graça, não a graça, o espaço e a oportunidade de Deus fazer do teu ministério milagroso. Milagroso. É você. É você, não é o outro. Não é Deus. Deus é milagre constante. Deus é milagre permanente. Deus é milagre eterno. Então deveria acontecer milagre permanentemente. Por que não está acontecendo? Porque falta a nossa fé convicta. E aí vem de novo a formação. É a formação. O seu Papa falou, um Papa falou, o outro Papa falou. Os documentos da igreja estão lá, confirmando. Então nós precisamos correr, buscar essa formação. Não dá sossego para o Anderson, não dá sossego para o Valdeci, que eu tenho a graça e a honra de ter conhecido o Valdeci há muito tempo, pelo ministério da pregação. Amém? É difícil? É. Mas nada que um belo choro aos pés de Jesus, Ele não vai organizar tudo. Amém? Amém? Minha esposa diz, ela dá o testemunho: nunca vivi tão feliz, nunca fui tão feliz com meus filhos, nunca fui tão feliz com meu esposo, porque agora ela tirou tempo, ela permitiu, ela proporcionou a Deus organizar a vida dela. Eu tinha tempo, mas ela não tinha. Na realidade ela tinha, mas a desorganização engolia o tempo dela, e ela percebia isso. Quem sabe a grande maioria de vocês. E isso que ela deixou de assistir novela antes de conhecer a renovação carismática católica, nem de dia nem de noite, e filme nojento também não. Há muitos anos, mais ou menos 25 anos que ela não assiste a novela, e faz só 17 anos que nós conhecemos a renovação. Decisão, decisão é decisão. Nossos filhos estavam crescendo e ela falou: essas porcarias não dá para ver com os filhos. Embora um nasceu depois que ela parou de assistir novela, o caçula, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria. Peguem a palavra de Deus. Santa Maria, amém. 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 14. Só deixa ali, não leia. Só deixa aberto ali. E quem quer anotar, anote. Quem está anotando, anote. Beber nas fontes autênticas requer. Eu já falei, mas para que vocês anotem, eu vou repetir. Beber nas fontes autênticas requer dedicação, determinação. Primeiro, não tem uma sequência. Dedicação, determinação, comprometimento, fidelidade e disciplina.
Jesus não falou que o que jorra do peito? O que jorra do peito? A água viva. Jesus falou outra coisa. Ele não falou assim que para os seus discípulos, quando ele realizou uma obra lá, que vocês ainda farão ainda maiores. Prestaram atenção? É determinar, já, Jesus já determinou isso. Jesus já determinou que obras igual àquela que ele fez e ainda maiores será feito através de você, escolhido de Deus, eleito de Deus. Basta que você creia e você tome a decisão, tenha comprometimento, seja fiel ao ministério ao qual Deus te chamou, que aliás está na palavra de Deus, né? E que se dedique. Lá em Curitiba, se você perguntar, muitos vão dizer, eu não esqueço que o Emílio repetiu eu ouvi umas 1000 vezes o Emílio dizer que vai para o trono, né? Sabe aquele trono lá? E leva uma apostila para não perder tempo. Se vocês forem lá em casa, dependendo da matéria, dependendo da apostila, vocês vão ver lá 5, 6, 7, 8 exemplares da mesma apostila, com o mesmo título, com a mesma matéria, e todas elas rabiscadas com 3 cores pelo menos, porque foi feito 3 estudos em cada uma delas. E isso pode acontecer com você. Você precisa rezar aquilo que eu falei, chorar aos pés do Senhor. Eu passei 2 anos chorando, não foi alguns dias, foram 2 anos de choro. Todas as semanas, pelo menos uns 45 minutos eu chorava, não de propósito, eu chorava incontidamente. É assim que diz? Incontinentemente, é isso, né? É essa palavra, os professores me ajudam? Não conseguia conter as minhas lágrimas, porque nós nos conhecemos, amados. Você se conhece. Você pode não conhecer tudo, como eu falei ontem na hora do Santíssimo. Alguns segredos estão aqui dentro que nós não conhecemos, nós não sabemos que estão ali dentro. Mas uma grande parte você se conhece. E aí vai lá no Santíssimo. Por isso a importância de estar no Santíssimo é a formação. A maior formação é com o verdadeiro mestre. Não é com o Edson, não é comigo, não é com o Anderson. A maior formação é com o Senhor Jesus, com o verdadeiro mestre. Precisa estar lá aos pés de Jesus. Amém? Conseguiram anotar? Palavra de Deus, versículo 14 e 15. Perdão, 14 a 17. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as sagradas escrituras, e sabes que elas têm o quê? O condom de te proporcionar a sabedoria, que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em quem? Jesus Cristo. Toda a escritura, leia comigo, toda a escritura, bem alto, e útil por ela, leia de novo esse versículo, por ela, amados de Deus, não basta se apaixonar pela palavra de Deus, não basta se apaixonar pela palavra de Deus, tem que namorar com ela, tem que jantar com ela. Se você for lá em casa, tem pelo menos 1 ou 2 Bíblias de manhã cedo, já antes do café da manhã, na mesa da cozinha.
porque é o alimento principal para nós, amados de Deus. É o alimento principal, é o primeiro alimento, é a palavra de Deus. Para você, pregador, profeta de Deus, é o primeiro alimento. Você pode ficar sem comer o dia inteiro, mas não pode ficar sem se alimentar da palavra de Deus, porque pode a qualquer momento alguém necessitar que você fale de Deus, e Deus vai te mostrar a palavra que Ele quer que fale para aquela pessoa naquela manhã. Creia nisso. Faça uma experiência e você vai ver o que vai acontecer no teu ministério, no teu chamado. Quanto sogro está precisando de uma palavra de Deus, e nós estamos aí, amados, com respeito humano. Não vou falar meu sogro. Imagina se eu vou falar alguma coisa para minha sogra. Proporcione a Deus que Ele fale através de você. E proporcionar a Deus é ir buscar se namorar da palavra de Deus, e logo cedo, Senhor, qual é a palavra que eu preciso para hoje? Está no primeiro? Está no segundo? Está no Novo Testamento ou está no Velho Testamento? Pergunta para Deus. Eu pergunto prostrado no chão às vezes. Amém? Não tenho medo. Não tenho medo. Cansei de ver a minha esposa deitada, prostrada no chão, suplicando a Deus, brigando com Deus. Senhor, eu não consigo perdoar, Senhor, aquela pessoa. Ela dizia o nome, voz alta: me ajuda, Senhor, me ajuda, até que Deus ajudou. Uma ex-nora. Hoje a ex-nora, fica em pé, as duas, faz favor. Faz de conta que você é a nora. Não, faz de conta que você é, tanto faz. Isso. Abraça ela, abraça a nora. Isso, mais carinhoso, muito carinhoso. Amém? A minha esposa não dá esse abraço carinhoso, mas a nora, a ex-nora, sente muito mais carinho do que ela sentiu. Tenho certeza absoluta, porque os olhos enchem de lágrimas e diz: você é minha mãe, é a mãe que eu não tenho, e a mãe dela é viva, a mãe de sangue é viva. Por que aconteceu isso? Chorou aos pés de Jesus, gritou aos pés de Jesus. Amados, Deus não está distante. O nosso Deus não é um Deus distante. Não se assuste com o que eu estou falando. Vocês já ouviram isso 1000 vezes. Ouviram, não ouviram? Não, talvez com um tom de voz diferente, mas já ouviram isso. Mas eu quero dizer para vocês que precisa tomar uma decisão, e é você que vai tomar a decisão, não é eu, não é o padre, não é o papa, é você que precisa tomar. Eu vou decidir por Deus, não é para largar tudo como eu e a minha esposa largamos. Não é isso que Deus está pedindo. É para você largar algumas coisas que não te traz nada. Tem jornais aí que a gente assiste que não vale nada. Aqui 1 mês, 2 meses vai ser a mesma notícia. Para que perder tempo? Aliás, vocês assistiam, nem todos, mas uma grande parte assistiram tanto o Cascavel Futebol Clube. E o que aconteceu com o Cascavel? Está caindo pelas tabelas, não é verdade? O que aconteceu? Perderam tempo. Estou só citando um exemplo para que a gente acorde, e aí vai sobrar tempo de formar-se. Mas no aniversário da minha sogra, do meu casamento, meu Deus do céu, eu nunca vou deixar, mas de jeito nenhum. Jesus fica no último plano, o projeto de Deus é lá em penúltimo. Amados, eu já vi
pregador dizer que não ia na formação porque tinha um filho de um sobrinho de 2º grau que ia fazer aniversário de 1º ano. Quando o filho crescer, nem as fotos não vai ter mais, porque fica tudo nos vídeos, no celularzinho. O celular é para durar 1 ano e pouquinho, nem isso. Aí o menino nunca vai ver que teve uma festa de aniversário de 1º ano, muito menos que aquele pregador relapso estava lá. Dia 28 de outubro nós fizemos 32 anos de casado. Era uma quinta-feira. Nós estávamos pregando em Irati, 150 quilômetros de Curitiba, num cerco de Jericó. Quem não largar pai, mãe, filho, não é o quê? Digno de mim, do meu reino. Nós invertemos os valores, e daí nós perdemos tempos, daí nós não trabalhamos o material que o ministério nos oferece. Fiquem alerta em nome de Jesus, acendam a lampadinha. Como é que é o alerta lá? O carro é o alerta. Acenda a lampadinha do alerta. Ah, mas eu tenho muito tempo. Que idade você tem aí, filho? Você. 26 anos. Eu tenho muito tempo. Eu vou esperar aposentar. A pessoa, agora pouquinho tempo. Eu vou esperar aposentar, daí sim, daí eu vou me largar de coração e alma. Não faça isso, que é capaz do capeta te laçar antes de aposentar. Se eu tivesse feito isso, com certeza eu não estaria aqui. Deus me laçou alguns meses antes de conhecer a renovação. Foi dia 18 de agosto de 99, dia 30 de maio foi o último dia que eu trabalhei de 2000. Daí eu aposentei, depois eu trabalhei mais um pouquinho, mas 2003 eu estava dentro da loja, mais ou menos do tamanho desta sala, de departamento, fora o depósito. Quando o Luiz César me ligou, eu estava atrás do balcão, atrás do caixa. Emílio, o Senhor colocou no meu coração e é a primeira pessoa que eu estou ligando para fazer parte do núcleo de pregação do estado do Paraná, que eu agora estou, pela graça, na coordenação. Eu pedi para ele assim: eu posso pensar? Eu posso rezar? Pode, quanto você quiser. É bom que você reze, que Deus se vai confirmar. Porque Deus já tinha confirmado para ele, Convicção. Isso é lindo, é maravilhoso. Aí eu fui rezar. Aí Deus deu o evangelho, até hoje eu me lembro. É Mateus 24, 45. Dar o alimento na hora certa. Aí digo: Senhor meu Deus, obrigado, Senhor. Acho que não foi 3 meses, nós decidimos, por unanimidade, fechar a loja. Vender, se fosse em 1 mês. Se não vendesse em 1 mês, fechar. Não vendemos? Fechamos. Fechamos. É claro, já falei antes, tem uma aposentadoria que nos ajuda. Tem uma aposentadoria que nos ajuda. E não participamos de comunidade nenhuma. Participamos da renovação e servimos aonde nos chamarem para pregar, em todo e qualquer pastoral. E hoje nos deu a graça, Deus, de pregar em todo e qualquer tema. Não foi sempre assim. Foi depois de estudar, de conhecer, de estudar relacionamento pais e filhos, de estudar sobre matrimônio. Aliás, o catecismo da Igreja Católica, você quer se formar em certas matérias, pega o catecismo da Igreja Católica,
romana que você vai ver, o nosso catecismo, você vai ter uma formação extraordinária, alicerçada na palavra de Deus. Qualquer tema, para pregar esse tema aqui, que é formação, vocês perceberam, né? Buscar conhecimento e disciplina. Primeiro eu fui no catecismo. Amém? Palavra de Deus que nós lemos, no versículo 15 diz assim: e desde a infância conheces as sagradas escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar sabedoria, que conduz para a salvação. Ali é craseado, quer dizer, para a salvação, pela fé em Jesus Cristo. Palavra condão, o dom da sabedoria. Pela palavra de Deus nós recebemos o dom de sabedoria gratuitamente. Nós não precisamos ir para outra cidade como Salomão foi pedir sabedoria. Nós temos a cidade, ou melhor, é melhor que não existe nada igual, que se chama a palavra de Deus. É só viajar na palavra de Deus, mas viajar com consciência, viajar com segurança, viajar com certeza que é Deus falando para nós. Ontem eu falei que a profecia ela vale por toda a a palavra de Deus também, porque tanto a palavra de Deus, a Bíblia, quanto a profecia, quando ela for verdadeira, é Deus falando para nós. Não adianta você querer pregar sobre um assunto e não mergulhar na palavra de Deus, não mergulhar nos documentos da igreja. Precisamos estudar os dogmas, amados, precisa estudar os dogmas sobre Maria. Mas eu sou muito novo, não gosto de falar sobre Maria. Não precisa falar sobre Maria, fala sobre a mãe de Jesus, né? Fale sobre a mãe de Jesus. Brincadeirinha, né? Ninguém consegue falar de Jesus sem lembrar da sua mãe. Não tem como. Não tem como. E tem pregadores dentro da renovação com resistência à Virgem Maria. Não consegue falar sobre a Virgem Maria. Aliás, fui num grupo de oração que na hora do terço tinha algumas pessoas que viravam as costas e não rezavam o terço, estão dentro da renovação, fazendo o quê? Falta de formação, sentimento protestante, e tudo isso com o conhecimento da palavra de Deus e dos documentos da igreja, o catecismo, é eliminado. Quantos pastores estão na igreja católica pregando quase só Jesus através de Maria? Porque fizeram estudo, pararam e estudaram, mergulharam na palavra de Deus, mergulharam nos documentos da igreja católica, apostólica, romana, para ver se eles não estavam. Aliás, alguns deles mergulharam para ver como, que tentar dizer para nós que nós estávamos totalmente errados, que os nossos próprios documentos estavam errados, e mergulharam e foram surpreendidos e perceberam que está tudo conforme a palavra de Deus, e aliás tomaram conhecimento da palavra de Deus. Porque tem certos nomes por aí que estudam certas placas, como eles dizem, estudam aquilo que interessa. E o que nós estamos fazendo? Como é que está a tua Bíblia? Dá uma olhadinha nela. Faz quantos anos que você tem ela? Tem que gastar as folhas. Tem que gastar as folhas. O salzinho que tem nos teus dedos tem que fazer gastar as folhas.
Quando eu estava na coordenação do Ministério da Pregação, eu levava a minha primeira Bíblia com as folhas todas desgastadas, todas corroídas, todas as berras das folhas, principalmente o Novo Testamento. Sentava na sombra de uma árvore lá em casa, onde que ninguém me atrapalhasse. Isso ainda quando tínhamos a loja lá em casa. Eu largava tudo, ia lá na sombra e estudava pelo menos uma carta. Não saía de lá enquanto não estudasse. Não, ler é uma coisa, estudar é uma coisa, estudar é outra. Por favor, nem fale mais eu li a Bíblia. Eu estudei a palavra de Deus, eu mergulhei na palavra de Deus. Não é que seja errado ler a Bíblia, usar essa expressão, não é errado. Mas você está num outro nível. Você já tem que ler a Bíblia interpretando ela como você pregaria aquela palavra e o que ela pode fazer na tua vida. Amém? Já como uma lectio divina. Quem conhece a apostila Amigos de Deus da Renovação? Levanta a mão. Não sei se tem aí, eu não vi. Acho que não tem, mas ainda existe. E tem na apostila Perseverança. E a apostila Perseverança está ali as duas, eu vi. Porque eu também dou perseverança, uma vez por mês. Aliás, amanhã eu vou estar dando perseverança. Segundo aquelas... Mostra a apostila lá, levanta a apostila lá. Aquelas duas lá. Está lá, ó. Ali na número 1, tem tudo sobre amigos de Deus. As práticas espirituais. E lá fala também sobre a lectio divina. Obrigado, menino. Amém? Não percam tempo. Quantos fumavam? Eu fumava. Quem fumava? Quem fumava? Não fuma mais, fumava. Quanto dinheiro posto fora, não é verdade? E não fazia esforço para jogar fora, né? Era muito fácil. Antes de terminar uma, já corria, comprava outra. Aliás, nem comprava mais uma carteirinha de 20 cigarros, já comprava um maço inteiro, selado. E a gente não achava falta daquele dinheiro? Será que o capeta é tão poderoso assim que a gente não percebia a falta daquele dinheiro? Deus é muito mais poderoso. Aplique no teu ministério e Deus vai te dar a graça de não sentir a falta, e não vai fazer falta em nome de Jesus. O nosso salário antes de partilhar mal dava para nós. Agora, partilhando o nosso salário, dá para nós e sobra. Amém? Amém. 60 parcelas do carro, nós não atrasamos nenhuma. Só da aposentadoria. Amém? Pode aplaudir o nosso Deus. Para nós concluir a pregação, é mais um ensino do que pregação, né? E é importante isso, amados de Deus. Às vezes no grupo de oração, você vai ter que fazer pregação mista, viu? Tá? Com certeza você já teve que fazer pregação mista, ensinando e pregando, pregando e ensinando, certo? Certo? Às vezes a condução do grupo é oração e ensino, oração e ensino. Quinta-feira Deus revelou que era eu para intercessão profética. Deus revelou que era para mim conduzir a oração do grupo de oração. E eu dei um ensino de 10 palavras. A moça tomou a decisão que ela quer, ela percebeu que ela será mais agraciada a partir do momento que ela partilhar as graças que Deus já fez com ela. Foi lá e deu o testemunho e chorou muito, porque ela já estava se condenando, o coisa ruim, né, Anderson? O coisa ruim, o capetudo, né? Já estava acusando ela, porque ela não era digna de ir no grupo de oração, porque ela já tinha recebido várias graças, já fazia muito tempo, e ela não dava testemunho. Não se sinta indigno. Faça o que tem que fazer. Faça.
Deus não vai te empurrar, é você que tem que decidir. Amém? Já para terminar a nossa pregação, para que o sobrenatural de Deus aconteça em suas missões, é preciso progredir com afinco, com decisão. Isso está na palavra de Deus aí em 2 Timóteo mesmo, na capítulo 2, versículo 1 a 6. 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 6. Versículo 6. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco, se quer boa colheita. Abre a palavra de Deus aí e leia esse versículo comigo, enquanto eu repito aqui: para que o sobrenatural de Deus acontecer em suas missões em sua vida, é preciso progredir, caminhar, seguir, crescer. Progredir é crescer. É isso, professores? Progredir é crescer. Crescer no conhecimento, crescer na graça. Aliás, Pedro fala isso na sua carta: crescer, necessário vos é crescer na graça e no... É decisão tua. Não adianta vir 1000 pregadores aqui pregar, ensinar 1000 vezes a mesma coisa. Se você não decidir, você vai continuar você não é poste. O poste é posto lá para ficar lá, porque ele é morto, é matéria morta. Você não é matéria morta, você é matéria eterna. Você é matéria eterna, você não é matéria morta. Você pode morrer uma parte, mas uma parte é eterno. Você é eterno, toma consciência disso. Você é parte do eterno. Você é eterno, porque você é parte do eterno. Parte tua é eterna. Você é templo de Deus. Compreenda isso e verás quão melhor será as tuas missões, quão mais agradável, porque verás a manifestação da glória de Deus ali. Eu só não vi defunto levantar, o resto eu vi tudo. Pessoa, chover sem sol, chover sem nuvem. São Mateus do Sul, numa formação de pregadores, amado de Deus. Ali onde que tem, eu não lembro qual é a apostila, acho que é verbalização, é roteirização, ensinando a fazer o roteiro em São Mateus do Sul, na Diocese de União da Vitória. 6 meses sem chuva, e nós demos um testemunho lá do Hinaldo, que choveu lá, ele ficou 2, 3 dias rezando. Eu não me lembro bem o testemunho, porque eu vi lá em 99 ainda. Eu ouvi dia 20 ou 21 de agosto de 99, fazia 3 dias que eu tinha conhecido a renovação. Eu estava num congresso diocesano, uma assembleia geral da Arquidiocese de Curitiba, 3 dias depois que eu conheci o grupo de oração. Deus teve pressa e Deus tem pressa. Deixe que a pressa de Deus aconteça na tua vida, permita, proporcione a Deus. Demos o testemunho, então reza no intervalo de domingo, reza para que chova, para que Deus faça a mesma graça. O sol rachava na pele, não podia passar na porta ali, porque queimava a pele da gente. Rezamos, nenhuma nuvem. Fé expectante, fé viva. E Deus mostrava umas nuvens ralinhas lá em cima no alto. E eu, sem pensar, sem querer, sem imaginar: Senhor, no microfone, transforma em água essas nuvens, porque não tinha como chover daquelas pouquinhas nuvens. Transforma em água. Rezamos um pouquinho em línguas, agradecemos a Deus, rezamos pelo alimento, saímos. No passar a porta, um menino, uns 20 anos, estava na fila atrás de mim. Olha o tamanho da sua fé. O sol rachando. Deus honra os profetas. Está na palavra de Deus.
Deus honra seus escolhidos. Naquela hora caiu uma gota de água deste tamanho, bem na porta, quando eu virava para lá para ver, ele mostrando o tamanho da... Uma gota de água deste tamanho na porta, e espalhou tudo na porta ali, para mim não ter dúvida que era o sinal de Deus. Digo, filho amado, se ele mostrou as nuvens com sol ou sem sol, com nuvem ou sem nuvem, vai chover. Vamos tomar o café. Quando nós voltamos, nós não pudemos passar por ali. Já estava cheio de água. Já tinha chovido tanto que alagou a sala de baixo. Nós tivemos que ir para a sala de cima. E o sol rachava. Pecador como vocês, talvez pior, talvez mais orgulhoso, talvez muito mais vaidoso. Não espere ser santo em nome de Jesus. Não espere ser santo, só teve uma santa. Decida por Deus e busque a santidade. Busque sem medo. Busque sem medo e sem vergonha de ser menino, de ser menina, sem vergonha de ser bisavó, bisavô. Busque, deixe, proporcione para Deus. Estou aqui, Senhor, estatelado, estou destruído. Declare como você está. Ele sabe, mas Ele quer, Ele precisa ouvir você falar, senão Ele não vai fazer. Não é porque Ele não quer fazer, é porque Ele não violenta. Ele espera a tua iniciativa. Ele já te chamou, Ele já te escolheu. Agora Ele espera a tua iniciativa para que você cresça com poder e autoridade de Deus. Amém? Venha o vosso reino, ó Pai. Eu clamo, Abba, Pai. Venha o vosso reino, ó Pai, de amor.